É isso aí, meus alunos. Vocês já estão na terceira unidade, mas eu, professor Silvio Santos, fiz questão de voltar aqui na aula 36 e trabalhar essa revisão com vocês. Afinal de contas, né, foi eu que apliquei esse conteúdo para vocês, foi eu que expus, então eu acho bacana a gente revisar isso junto, não é verdade? É um motivo, né, um argumento aí para eu voltar aqui e olhar de novo para vocês e de uma forma contribuir aqui com a rotina de vocês, a rotina educacional, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, até porque o nosso tempo ele é menor, vamos lá, joga na tela, ele é menor e a gente tem que dar uma pincelada, digamos assim, em cada assunto, né? É uma relembrada. É claro que a gente não vai conseguir explicar muita coisa de cada assunto novamente, mas é bom a gente dar uma relembrada. O pensamento evolutivo, esses são os conteúdos, tá? O pensamento evolutivo, as teorias de Lamarck e de Darwin, fósseis, homologia, analogia e órgãos vestigiais, anagênese e cladogênese, né? Anagênese e cladogênese. Então, esses são os... São os conteúdos, tá bom? Conteúdos da nossa revisão. Bom, o pensamento evolutivo. No pensamento evolutivo, nós falamos sobre a evolução biológica e a teoria sintética da evolução, né? A evolução biológica ela vai corresponder ali ao processo de modificação e adaptação que os seres necessitam desenvolver para que eles sobrevivam, né, enquanto espécie ao longo de um determinado período no local. Então, é assim que se caracteriza a evolução biológica, né? O ser vivo vai se modificar e se adaptando, né, ao longo do tempo a um determinado ambiente. Então, a ideia principal da evolução biológica é todos os seres vivos compartilham um mesmo ancestral. Inclusive, lá na nossa última aula 34, nós vimos uma série, né, meio que na ordem, digamos assim, numa ordem bem superficial, passei para vocês os seres procariontes, eucariontes, os primeiros a irem para o ambiente terrestre, deles foram os anfíbios, né? Depois foram os répteis, depois os mamíferos se desenvolveram dos répteis, enfim, e assim vai. Mas no caso aqui da evolução biológica, ela corresponde a isso, a modificação e adaptação dos seres a um determinado ambiente para a sua sobrevivência. Né? E a ideia principal da evolução biológica diz que todos nós compartilhamos um mesmo ancestral. Quando eu digo todos nós, eu estou falando de todos nós seres vivos, tá bom? A teoria sintética da evolução, que nada mais é do que o neodarwinismo também, tá bom? Não se vejam em apuros. Quando você ouvir falar teoria sintética da evolução ou quando você ouvir falar neodarwinismo, é a mesma coisa. Ela foi formulada o quê? Tomando como essência as noções de Darwin. Ou seja, as noções de Darwin aplicadas ao conhecimento genético mais atual, né? Aquela genética que começou lá com Mendel, hoje em dia está bem mais evoluída. Então, como o Charles Darwin tinha uma teoria coerente com relação à evolução dos seres vivos, mas ele só não sabia explicar cientificamente as coisas. Mas com as noções atuais de genética, isso é possível, tá bom? Então, isso é um neodarwinismo, a aplicação dos conceitos atuais sobre as teorias de Darwin, né, para explicar a seleção natural e a evolução dos seres vivos. Em outra aula, a gente abordou as teorias de Lamarck, né? Quem foi Lamarck? Lamarck foi ali um estudioso, um naturalista, que também buscava respostas para a questão de como a vida surgiu no planeta, né? Ou a evolução dos seres, como os seres se diferenciam, por que existem seres tão diferentes no planeta. Então, ele foi o detentor aí da lei do uso e do desuso, né? A teoria dele falava da lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá bom? E a gente falou sobre algumas críticas sobre a teoria de Lamarck. A lei do uso e do desuso dizia que o indivíduo que usa muito uma determinada estrutura, automaticamente nesse indivíduo essa estrutura vai se desenvolver. E essa característica desenvolvida vai ser transmitida
para os seus descendentes. Lamarck estava errado? Não, ele não estava errado. Ele só não estava totalmente certo. Entendeu? Existe essa questão do desuso de uma estrutura e ela atrofiar? Existe. Né? Existe a questão de você usar muito uma estrutura e ela se desenvolver? Existe. Mas quando você adquire uma característica dessa em vida, automaticamente o seu filho vai receber essa característica. E a lei do uso e do desuso é tão simples assim, não usou, ela sai fora. Vai usar, ela se desenvolve. Não é tão rápido assim, tão simples como ele sugeria. Né? E ele dizia que quando o indivíduo adquire uma determinada característica, automaticamente ele transmite aos seus descendentes. E a gente sabe que para ser transmitida, primeiro para ser assimilada pelo meu organismo, uma característica, para se transformar como uma característica original do meu organismo, isso leva muito tempo. O processo de transformação, né? Recombinação gênica, mutações estão envolvidas aí, enfim. É preciso muitos fatores. Né? Então, nós trabalhamos também um exemplo muito associado ao que Lamarck pregava, né, que é devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores mais altas, o pescoço do mesmo acabou crescendo. Então ele dizia que a girafa, né, baseado no que ele falava, formulou-se esse exemplo de que a girafa, ela era baixinha, mas por ela tentar comer as folhas no alto das árvores, ela automaticamente se esforçava e aquilo ia modificando o organismo dela, né? É como você jogar basquete, eu falei isso durante as aulas. Você joga basquete, vou até aparecer aqui, você joga basquete, né? Aí você fica grande. Geralmente quem joga basquete, pelo fato de pular, né? Pula, esse estímulo faz com que o corpo vá esticando. Aí eu te pergunto, você, porque joga basquete, porque pratica um determinado esporte e se desenvolveu, né? A sua altura. Automaticamente o seu filho, naturalmente, ele vai ser um homem de porte alto quando ele crescer? Não. Ou seja, Lamarck dizia que quando você adquiria uma característica, automaticamente o seu filho ia herdar essa característica. Não, essa característica ela precisa estar na minha genética. O que eu fiz? Eu apenas estimulei meu corpo a eles chegar naquela estatura. Então, por isso que eu cresci. Mas aquilo não está na minha genética. Aquilo nada mais é do que uma repetição que faz o meu corpo desenvolver essa característica. Tá bom? Então, a mesma coisa na girafa. Ele dizia isso, que a girafa era pequena, mas por ela tentar, ela ia se esticando. E a gente sabe que não. A gente sabe que a teoria da seleção natural, que é a de Darwin, ela diz que girafas com pescoço pequeno, ao mesmo tempo que tinha aquelas que têm o pescoço grande. Qual que tende a se fixar no ambiente? As do pescoço grande. Né? Essas aqui, ó. Por quê? Porque elas são melhores adaptadas. Então, automaticamente, essas mais baixinhas, elas acabam sendo extintas, enfim, elas somem, né? Ou então não conseguem sobreviver àquele ambiente porque eles estão em desvantagem, digamos assim, tá bom? Então, Lamarck foi um pouco equivocado das suas teorias, porém, ela foi muito ainda usada, né, por Darwin, ou seja, ele de tudo não estava errado, até porque Darwin também tinha o estudo de Lamarck como base também para os seus estudos. As teorias de Darwin, a gente falou sobre a seleção natural, o neodarwinismo nós falamos ainda há pouco, né? A teoria da seleção natural dizia isso, né, de Darwin, pregava que o ambiente, ele selecionava que tipo de ser ia sobreviver nele, né? Não é um ambiente que muda por causa do fulano. É o fulano que tem que se adaptar por causa do ambiente, entendeu? Então, se eu tenho um solo muito úmido, árvores, na pouca incidência de sol, né? Automaticamente, nesse ambiente que tem essas características, vão se desenvolver animais que têm capacidade de resistir muito à umidade, que se dão bem com a baixa luminosidade,
automaticamente o próprio ambiente está ditando as regras. Quem quiser viver aqui é assim. Então, a teoria da seleção natural, que é essa de Darwin, que vem nesse contexto aí. O neodarwinismo, nós falamos ainda há pouco, e aqui a gente percebeu que as características favoráveis ao ambiente é aquilo que eu acabei de dizer, né? Aquelas menores, né, vindo de encontro com o que Lamarck falou, as menores tendem a ser extintas, elas não continuam o seu fluxo gênico, porque elas não se alimentando normalmente como as demais, né, essas maiores, o que vai acontecer? Essa alimentação vai ser mais das maiores, as pequenas não conseguem, né, concorrer com elas, automaticamente tendem a sumir. Então, o meio está selecionando aqueles que são melhores adaptados, tá bom? Então, aí, ó, as pequenas não conseguem, já as maiores conseguem e as pequenas tendem ou se atrofiar ou vão evoluindo para seres menores ou então somem do mapa, tá bom? A importância dos fósseis, nós vimos a questão da fossilização, os fósseis no Brasil, né? O fóssil é aquele registro de seres vivos que já morreram há muito tempo, que são ali depositados em substratos naturais, né? Geralmente rochas, camadas de solo, que são preservados e, com o passar do tempo, a paleontologia acaba achando essas amostras e essas fossilizações, esses fósseis acabam servindo como um mapeamento para se estudar o passado. Falamos de alguns métodos de fossilização, né, e sobre os fósseis no Brasil. A palavra fóssil ela vai derivar do termo fossilis, né, que significa ser desenterrado. E é a ciência que estuda os fósseis, é a paleontologia. Homologia, né, evidências evolutivas, nós vimos aí a questão da homologia, onde a gente trata, aliás, evidências evolutivas, da onde a gente tratou a homologia, a analogia e os órgãos vestigiais. Bom, dentro da homologia, a gente tem o quê? A gente tem estruturas homologia, tá? Homologia, a primeira aqui, ó. Homologia, estruturas que têm a mesma origem embriológica, porém funções diferentes nos indivíduos, né? Como, por exemplo, não, eu vou primeiro dar o conceito, já falei de homologia. Na analogia, é o contrário. Origens embriológicas diferentes, mas o uso, a funcionalidade é parecida, tá? Mesmo que sejam em animais diferentes. E os órgãos vestigiais, que a gente viu isso na aula, se tratando mais ou menos assim. Um órgão, ele é ativo durante um tempo em uma espécie, mas como essa espécie evolui, esse órgão pode perder finalidade, ele perde funcionalidade, mas a outra linha de outros animais que tinham essa mesma estrutura continuam usando ele, ou seja, ele continua ativo. Então, naquele indivíduo que esse órgão perdeu funcionalidade, mas ele está ali presente de uma forma atrofiada, de uma forma, digamos, minimizada, esses órgãos são os vestigiais. E evolutivamente falando, eles podem até não ter uma função muito relevante, mas evolutivamente falando, eles nos dão informações de que um dia esse ser foi muito parecido com esse outro que até hoje esse órgão funciona. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então vamos jogar na tela aí, ó, para a gente ver mais de perto. No caso da homologia, ó, os três aqui, por exemplo, são mamíferos. Né? Portanto, embriologia, origem embriológica, mesma origem embriológica. Porém, no golfinho, né, a gente tem os órgãos anteriores dele para nadar. No caso do morcego, ele usa para voar. No caso do humano, ele usa ali para se alimentar e para usar nas questões da sobrevivência. Não é verdade? São origens embriológicas iguais, porém, em cada indivíduo, esses órgãos funcionam de forma diferente. Se você prestar atenção de uma maneira analógica,
cada um desses indivíduos apresenta a mesma estrutura óssea, só que cada um morfologicamente diferente, adaptado para o seu organismo, né? Se você analisar as partes azuis de cada um, elas equivalem ao mesmo tipo de osso em cada um deles, ó, as partes amarelas, as partes mais lilás, enfim. Se você comparar pelas cores, você percebe que há uma semelhança, porém a disposição, né, em cada corpo vem de uma forma. No caso da analogia, não tem origem embriológica, ou seja, não são parentes, não tem nenhuma relação filogenética, mas a estrutura é análoga. Por exemplo, nas aves, que é um tipo de vertebrado, a asa, né, ela serve para voar, assim como a asa no inseto, que não tem nada a ver com vertebrado, ele é um invertebrado, também serve para voar, ou seja, são órgãos análogos. Eles são indivíduos diferentes, mas funcionam para a mesma função, tá bom? E os órgãos vestigiais, a gente fala aqui, um exemplo que eu citei foi o apêndice vermiforme, que na gente ele não tem muita funcionalidade, né? Mas, por exemplo, no coelho, ele já tem ali uma ação mais efetiva na questão da digestão, né, do intestino. Mecanismos de especiação, anagênese e cladogênese. Nós vimos aí que a cladogênese, ela está aí, ó, ligada à irradiação adaptativa, ou seja, quando um ser dele emanam vários outros indivíduos, né? Irradiação adaptativa, durante a aula até a gente viu um mamíferozinho pequeno, um roedorzinho, e dele vários outros seres acabaram evoluindo, porque ele é um mamífero, mas a partir dele vários outros tipos de mamíferos evoluíram. Na anagênese, a gente tem quando um determinado indivíduo ele começa a sofrer um processo de especiação, né, e vai se transformando em outra, através aí de processo de convergência adaptativa, bom? E apresentando órgãos análogos. Anagênese ocorre quando uma espécie origina a outra ao longo do tempo, como eu falei. A cladogênese corresponde a um processo evolutivo que gera ramificações nas linhagens de organismos ao longo de sua história evolutiva. Implica obrigatoriamente em especiação biológica. Tá, pessoal? Olha aí, ó. Olha como é interessante. Peguei leve com vocês, a revisão foi só dentro de um monte de coisa que a gente viu durante a segunda unidade. Eu peguei poucos assuntos, acho que foi 5 ou 6 assuntos aí, né, que nós abordamos. Vale a gente ressaltar que a segunda unidade ela foi muito voltada para o processo evolutivo, né? É muito presente, né, a evolução. Falamos de especiação, não aqui na revisão, mas durante o processo nós falamos de especiação, a questão da filogenética, né? Você fique ligado nisso, porque dentro aí de anagênese, por exemplo, e cladogênese, a gente tem um assunto de filogenética implícito dentro desse assunto, né? Onde a gente pode ter cladogramas, lembra daquele diagramazinho que a gente estuda as relações de parentesco entre os seres vivos, né? Quem veio primeiro do que quem, enfim. Tá bom? Então se liga na nossa revisão. Eu espero, pessoal, que vocês consigam fazer uma boa avaliação, tá bom? Eu tô com vocês e concentra, vai dar tudo certo. Aliás, já tá dando certo. Você tá aqui no terceiro ano, então você tá onde você deveria estar, né? Próximo passo, universidade, faculdade, concurso, vamos para frente, tá bom? Qualquer coisa, professor Silvio Santos, estou aqui com vocês. Até a próxima.